Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre período composto, subordinação, coordenação. Já ouviram falar nessas palavras? Já? Boa! Sabia que vocês estavam ligadinhos. Observem uma situação, veja essas imagens aqui. Olhem elas, o que nós temos ali? Então, percebendo, nós temos cordas, né? Mas tem um trecho de uma corda, tem uma corda enrolada, uma outra tudo bagunçada. Então a gente pode perceber que ali a gente tem uma organização mais simples e a outra um pouco mais complexa. A nossa língua não é diferente. A língua portuguesa, como qualquer outra língua também, existem organizações textuais que são mais simples e outras organizações são mais complexas. Seguem mais ou menos a maneira que está ali nas imagens, né? Então, a organização das palavras em uma sentença, frase, período, oração, é que vai dizer se ela é um pouco mais ou menos complexa. Tranquilinho? Então, isso que é da organização. Vamos falar agora, então, um pouquinho dessa organização da língua. Como que ela se desenvolve, né? Como é que nós temos nossa língua aqui, as palavras organizadas nas frases. Já que eu falei em frase, você lembra o que é frase? Lembra? Ah, não está lembrado? Não tem problema. Tá lá, ó, tá no slide ali. Acompanhe. Frase é o enunciado que tenha sentido completo. Então ela vai ter o sentido completo. Qualquer enunciado que você tenha entendimento, que outra pessoa compreenda, pode ser curta ou pode ser longa, é uma frase. Já a oração é um enunciado que se desenvolve ao redor de um verbo, a partir de um verbo. Este verbo é que vai marcar a oração. Pode ser também uma locução verbal. O que é locução verbal? São dois ou mais verbos presentes dentro da oração. Cada verbo vai indicar uma oração, tá bom? Então, se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se eu tenho 3 verbos, 3 orações. E assim por diante. A frase que não tem verbo, a gente chama de frase nominal. Já a frase que tem verbo, a gente vai chamar de frase verbal, mas nós temos um outro nome para ela aí, que é chamada de período. Então, o período ele é constituído por uma ou mais orações. O período, então, é uma frase que tenha verbo. Ele pode ser simples ou composto. O período simples, ele tem apenas uma oração. O composto, ele pode ter 2, 3, 4, enfim, quantas orações puder. Vamos conversar agora um pouquinho sobre o período composto. Como que eu classifico esses períodos? Composto, como eu classifico os períodos? Ele pode ser de 2 maneiras. Ele pode ser um período simples, como está observando aqui no quadro, no nosso slide, que ele vai ter apenas uma oração. Vejam lá, Emicida e outros artistas farão shows dentro do jogo. Farão, eu tenho um verbo, então aqui eu tenho o quê? Um período simples, porque tem só um verbo nesse caso aqui. Já o período que é chamado de composto é aquele que vai ter 2 ou mais orações. Observem aqui, China proíbe menores de 16 anos de realizarem streams. 2 verbos, se são 2 verbos, são 2 orações. Proíbe e realizarem. 2 orações, 2 verbos, o período ele será composto. Tranquilinho, né? Essa relembrada é importante desses termos para a gente sempre ficar espertinho aí para relembrar e nunca deixar esquecer, porque são importantes no estudo da nossa língua. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre o período composto. Espero que tenham gostado. Até breve.